vamos para a matéria do SEMAI? O SEMAI realizou um fórum de saneamento com autoridades presentes, palestrantes, foi muito interessante, se tratando da água, né? Sabe que a crise a gente não está fora ainda, hein? A crise da água não está fora ainda. Então o SEMAI realizou aí a convite, né? O Carlos Tramontina, que veio para cá, e o diretor também, ex-diretor, da Sabesp São Paulo, para conversar. Tivemos a oportunidade de conferir e eu fui conversar com os palestrantes. Pode soltar. Auditório do Museu da Água. O programa Piracicaba agora está aqui na Rua do Porto para acompanhar o Fórum de Saneamento Básico. A gente vai entrar agora, serão 2 palestras, a gente vai acompanhar as palestras e na sequência a gente vai abrir uma discussão sobre a questão aí do tratamento da água, do trato da água, esse bem tão importante na vida de todos nós. Fórum de Saneamento Básico aqui na cidade de Piracicaba. A gente está recebendo vários palestrantes, né? Um dia muito especial aqui com as palestras, pontuações. O prefeito Gabriel Ferrato conosco aqui também acompanhando. Bom, Gabriel, deu para perceber durante aí a fala dos palestrantes que Piracicaba, sem sombra de dúvida, acaba sendo uma referência, né? Tanto no ranking, na posição que subiu ao longo aí da gestão, das parcerias, e está sendo, sem sombra de dúvida, aí, uma maneira de se espelhar para outras cidades. Tanto no tratamento, na recuperação, né, da água que chega na casa do Piracicabão, como também no tratamento de esgoto, né, o resultado positivo com a parceria público-privada. Que você falasse um pouquinho sobre isso no dia de hoje, da fala dos palestrantes e um resumo aí desse trato que Piracicaba está tendo com a água e com o esgoto. Pois é, às vezes o próprio piracicabano, né, não tem a dimensão da importância que adquiriu o saneamento básico em Piracicaba, né? O cuidado que temos com isso, o trabalho que fazemos, os investimentos que temos feito, né? Estamos dentre as 15 melhores municípios do país. É um avanço considerável, é uma referência de fato para todo o país. Elevou, né, Gabriel? É bom destacar isso, que depois, nunca esteve nessa colocação e foi elevado essa colocação. Exatamente, atingimos essa colocação. Eu disse aqui hoje, mas daqui a 2 anos, Neto, nós vamos estar entre os 5 melhores municípios do país. Por quê? Porque nós estamos trabalhando agora com o combate às perdas de água. Esse vazamento que é na rua e tal, já reduzimos. E em 2 anos, com 20 milhões de investimento que estamos realizando, a gente vai chegar aos 5 melhores do país. Tenho certeza absoluta disso. Portanto, você imagina você estar entre 5.560 municípios do país, né? Então, deve ser motivo de orgulho para Piracicaba. Agora, por trás disso, tem muito trabalho, né? Às vezes as pessoas questionam isso ou aquilo, da operação do SEMAI e tal, que a gente está melhorando tudo isso. Tem que reclamar mesmo, acho que é uma forma de pressão, mas não pode esquecer que o trabalho que está sendo feito, né? As águas que o esgoto, né, produzido em Piracicaba já não é devolvido ao rio da forma que era. É água limpa que vai para o rio, volta para o rio. É uma pena que os municípios acima, que teriam que estar na mesma condição de Piracicaba, ainda não tenham atingido o nível de Piracicaba, embora todos também já tenham avançado, né? E na parceria público-privada, que é um elemento novo, inclusive, da legislação brasileira, Piracicaba se destaca também, né? E é atendida por uma agência de regulação, agora é ela que fixa a tarifa, não é mais o poder público municipal. A população tem que compreender isto. Essa agência é independente, portanto não tem interferência política na definição da tarifa. São mudanças que o próprio legislativo tem que acompanhar, tem que compreender. E o legislativo, que são os vereadores e tal, e a população como um todo tem que compreender. Há uma mudança nisso tudo. Mas, de qualquer maneira, como foi dito aqui para os 2 palestrantes, né, os 2 reconhecidíssimos na sua área, né, da importância de Piracicaba nesse processo, né? O próprio Gésner aqui, que é o último palestrante, que é o maior especialista do Brasil nesta área, né? Ele me falou antes, ele falou, olha, Piracicaba tem que virar um caso, um case, como eles chamam, não um caso, para ser explorado, exposto, né, para mostrar por aí como é que você conduz isto de forma adequada na área de saneamento. Portanto, é uma área que o Brasil sofre muito, porque saindo aqui de Piracicaba, anda pelo país, é um outro mundo, né?
Então as doenças que tem por conta disso, né? Que o Brasil sofre muito e a população pobre mais ainda, né? De outras regiões do país. Ou, né, uma coisa que é extremamente relevante, né? É quando nós, por exemplo, evitamos a invasão de uma área, né? Do lado de um córrego, né? Que depois você não vai poder, se a população ali se instalar, você não vai poder nem colocar rede de esgoto ali, né? É bom que a população saiba disso, né? Que na verdade não pode, porque se trata de uma área de preservação. Então a prefeitura, ela comete um crime se ela levar a população e der o esgoto ali. Mas no final você vai ter que fazer isso se a população estiver completamente instalada. E mesmo quando está completamente instalada, há uma dificuldade imensa, porque elas ocupam os espaços todos. Não tem espaço. Não tem espaço para você implantar a rede. E fica essa discussão sem fim, né? Olha, a população não tem esgoto. Bom, mas não tem esgoto porque a gente não consegue colocar esgoto. Não é que a gente não queira. Área irregular, ocupada de forma indevida, né? Então, é um conjunto de coisas que envolve a questão do saneamento, né, que você procura chegar no ideal, mas tem dificuldades. Agora, Piracicaba, de qualquer maneira, como você disse, e vai continuar sendo referência nacional nessa área do saneamento. E o piracicabano tem que ter muito orgulho disso, né? E reconhecer, né? Mesmo as tarifas de Piracicaba, com tudo isso que tem, dos melhores saneamentos do Brasil, as tarifas estão abaixo ainda. Quer dizer, o que a gente cobra pela água, pelo esgoto, ainda é abaixo de outros municípios que têm situações piores que Piracicaba. Portanto, isso significa também que, além de tudo, somos eficientes. Agora, não podemos negar os problemas que estão aí, mas estão sendo todos eles enfrentados, e daqui a 2 anos o quadro vai ser completamente diferente de Piracicaba, principalmente essa coisa que vocês apontam, e a população aponta com razão, esses vazamentos de rua e tal, né? Nós já melhoramos muito a eficiência na chegada, ou seja, vem lá o pedido, a gente já está indo imediatamente para o local, resolvendo, já asfaltando, já fazendo tudo. E vai se melhorar ainda mais até o final do ano. E nos próximos 2 anos vai estar muito melhor. Enfim, esse é um processo, né, permanente de melhoria que a gente tem que dar às condições de vida da população de Piracicaba. Conosco também aqui, né, Carlos Tramontina, ele que era jornalista, apresentador da TV Globo, veio dar uma palestra aqui, de suma importância. Bom, Tramontina, eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiramente, você destacou bastante na palestra a questão aí do cuidado de cada pessoa, ou seja, o trato individual do cidadão diante aí com a água. Eu queria que você falasse um pouquinho para a população de Piracicaba e região sobre essa questão aí do cidadão pensar na água. A água não é um bem que possa ser primeiro desperdiçado ou tratado como uma coisa qualquer. Não. A água é um bem que tem a ver com o nosso futuro e com a nossa sobrevivência. Os estudos mostram que a cada vez mais e mais nós estamos tendo problemas de seca, de enchentes, de inundação. Tudo isso tem a ver com a natureza e tem a ver com a água. Então, hoje, mais do que tudo, as pessoas têm que ter a noção clara de que elas não podem desperdiçar, que a água um dia poderá nos faltar e que a água tem que ser tratada com muito carinho e com muito cuidado. Nada de fazer qualquer coisa com a água. A relação que você destacou também, a relação do Rio Tietê, né, a questão da poluição do Rio Tietê e tudo que foi feito pelo governo do estado e também pela prefeitura. Uma relação muito interessante, quando eu vim para cá eu percebi, o cidadão piracicabano ele tem uma relação muito próxima com o rio. E eu não percebi no momento isso, eu não percebo pelos mais jovens o mesmo trato com o Rio Tietê. A gente sempre olha para o Rio Tietê, é um problema, um mau cheiro, você destacou aqui, puxa, aquele pó que fica, é muito complicado. Agora, aqui em Piracicaba, algo que eu percebo é assim, não só as pessoas que moram no Rua do Porto, mas Piracicaba toda vai ao rio, olha o rio com carinho. Você acha que essa relação ajuda na hora da dona de casa, na hora do rapaz que está lavando o carro, ele pensa no nosso rio, ele se preocupa quando vê o rio baixo? Você acha que falta um pouco isso, São Paulo olhar para o quintal? Sem dúvida alguma. Quem mora em São Paulo, lamentavelmente, dá as costas para o Rio Tietê. E é uma contradição, porque a cidade de São Paulo recebe a todos de braços abertos. Mas em relação ao rio, as pessoas não consideram que o rio pertença a elas. E aí elas tratam o rio de qualquer jeito. Aqui em Piracicaba, pelo testemunho que você está me dando, as pessoas olham o seu rio de uma outra maneira. Isso é fundamental para que a gente tenha essa sensação de pertencimento e a gente tenha uma atitude de proteção. A gente não pode tratar o rio de qualquer jeito, a gente não pode sujar, a gente tem que protegê-lo e aproveitar
tudo que ele tem de bom para oferecer para a gente, no dia a dia e na vida. Outra relação, só para destacar aqui, há um tempo atrás, Tramontina, a gente tinha aí o esgoto chegando no rio Piracicaba. Isso preocupava muito a pesca, até a entrada no rio mesmo. Hoje, com a Águas do Mirante fazendo o tratamento, né, o 100% tratamento de esgoto, a gente percebe a vida voltando para o rio e aproximando ainda mais turistas e a população. Essa relação, né, que a Águas do Mirante estabeleceu, né, no trato aí de tratar realmente o esgoto, e a gente vê os postos de tratamento de esgoto, isso acaba refletindo também na dona de casa, que acaba percebendo, puxa, olha, está sendo tratado, o meu esgoto não está chegando no rio, e automaticamente, Tramontina, um fato que acontece em Piracicaba, que há muito tempo atrás não se pensava nisso, como São Paulo, onde você vai jogar o esgoto? Você usou um exemplo bem legal aqui, quer dizer, o esgoto você joga ali, vai com a água da chuva, a chuva leva, o esgoto leva, e hoje está tendo essa preocupação, com a caixa externa, eu tenho que fazer minha caixa. Você acha que falta um pouquinho também do poder público? Estou relacionando São Paulo com Piracicaba, de ter chegar mais próximo do cidadão, explicar para ele, olha, você está sabotando aí, você está roubando a água, você não está se preocupando com o esgoto, onde você está mandando o esgoto está indo para a água da chuva. Você acha que falta um pouco disso também, na questão administrativa, da Prefeitura e do Governo do Estado, se tratando da cidade de São Paulo? O problema na cidade de São Paulo é que tudo é de um gigantismo que dificulta as ações. As ações, numa cidade de 10 milhões e meio de habitantes, numa cidade que muitas vezes tem a população maior do que um país inteiro. Tem país na América do Sul que ele inteiro tem uma população menor que da cidade de São Paulo. Então, o trabalho em São Paulo tem que ser permanente, de educação e ação. Educação para que as pessoas percebam o que elas estão fazendo e ação para mostrar para as pessoas que aquilo que está sendo feito pelo poder público vai reverter em benefício para ela. Quando uma casa concorda em fazer a ligação de esgoto para que esse esgoto seja tratado e não jogado no rio, o cidadão está investindo na qualidade de vida e na saúde. Um rio poluído vai trazer problemas de saúde para a população e no final todos vão pagar por isso. Então, no mínimo, por economia, é preferível não poluir. Daniel, foram duas palestras de suma importância para quem esteve aqui. São dois palestrantes que estudam a questão da água, do esgoto, e a gente vê o destaque, né? Primeiro que a água é um bem e tem que estar acima de tudo. E o segundo destaque que eu levanto aqui é a questão realmente de Piracicaba ser um exemplo, tanto no tratamento da água, que é servida para a população, como também no tratamento de esgoto, que é de suma importância. Queria que você falasse um pouquinho para o público, Daniel, a questão da tarifa. Explicasse a questão da tarifa, o investimento que está agregado à tarifa. Falasse um pouquinho sobre isso para o público de Piracicaba. Bom, a tarifa de água e esgoto, ela é composta aí pelos custos para manter o sistema, dos investimentos e todos os encargos, né? Então, apesar da gente ter aí uma tarifa, uma das tarifas mais baixas, né, da região, ela tem hoje sido suficiente para a gente cobrir todo esse custo que envolve para fazer o tratamento de água e de esgoto, né? E deixar o SEMAI na posição aí de 15º lugar no ranking nacional, em termos de tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto. A população acaba não tendo, né, o acesso a algumas informações, então a gente tem que falar sobre isso e destacar. Quando o Piracicaba atinge, né, essa pontuação do 15º aí no tratamento e na qualidade de água, automaticamente tem investimento. Né? E olhar para o SEMAI hoje é realmente ter aí a certeza que esse investimento está sendo colocado, porque o ranking ele não mente, ele está ali para demonstrar isso. E ao longo dos anos, né, a gente, tanto a questão do rio, o tratamento do esgoto, como também a água chegando na residência, a água tratada, ela foi crescendo. Né? Quer dizer, teve que ter investimentos. Então tem que se destacar isso, né? Investimento para ter a qualidade da água, investimento para a gente ter um esgoto sendo devolvido ao Rio Piracicaba 100% tratado e ampliação da cidade, né, Daniel? Hoje, se a gente levantar aí, a gente tem os bairros, todos os 4 cantos de Piracicaba cresceu, os centros, os condomínios, né? E isso requer um empenho ainda mais do SEMAI para não deixar a água faltar nesses novos bairros,
todos os bairros de Piracicaba. Isso também faz parte do investimento e está atrelado direto com a tarifa. Com certeza, e são investimentos altíssimos, né? Não só investimentos, a manutenção do sistema é alta. Hoje o SEMAI gasta em torno, somente com produto químico e energia elétrica, aproximadamente 50 milhões. 50 milhões? 50 milhões. Então o custo para você fazer a manutenção do sistema, tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto é muito alto. E tem o que você falou, a questão dos investimentos, que também são altíssimos, né? Para a gente, às vezes, levar uma rede de um ponto que ela existe até um novo bairro que está atraindo uma nova população, são quilômetros de rede e esses custos são altos. Isso não pode faltar. A água não tem que chegar até lá, não pode faltar, né? Quer dizer, tem que ter investimento e tem que ser feito aí às pressas para acompanhar o crescimento da cidade. Com certeza. Falar um pouquinho também da parceria, né, público-privada, no caso da Águas do Mirante, aí que está fazendo um trabalho de tratamento de esgoto. Se a gente pegar um tempo atrás, né, a gente tinha uma reclamação. Aliás, até a população falava sobre isso. Alguns bairros você sentia realmente aí, né, um mau cheiro de esgoto, você percebia. O Piracicabana não percebe isso, Daniele. Bom, eu vou muito para fora, vou apresentar. Por vezes eu cheguei numa cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né, e a primeira coisa que chamou a atenção quando eu desci da cidade foi o cheiro. Né, e foi perceptível, assim, nós temos em Piracicaba apresentar, e todos falam, nossa, estou sentindo um cheiro forte. Né? Quer dizer, a gente repara quando tem um problema, mas quando o problema deixa, a gente não fala, né? Não percebe. Então, quando a gente foi para fora, né, a gente percebeu por que esse cheiro tão forte aqui. Realmente não tem o tratamento de esgoto. Então, você tem um ribeirão que é poluído, você tem o esgoto a céu aberto e aí um mau cheiro. E Piracicaba deixou de ter o mau cheiro nas ruas, deixou de ter o mau cheiro aí nos bairros por conta do tratamento da Águas do Mirante. Queria que você falava o quanto é importante, né, essa parceria público-privada que a Prefeitura Municipal de Piracicaba, o SEMAI, fez com a Águas do Mirante. Não, ela foi primordial para a gente atingir aí o índice que hoje elevou Piracicaba ao 15º lugar no ranking nacional. Ela trouxe 100% para o município de Piracicaba, isso é importantíssimo. E num curto espaço de tempo, como foi colocado aqui nas outras palestras, né, que assistimos, o investimento é muito alto e isso demanda um longo tempo para o poder público. Com a parceria público-privada a gente conseguiu antecipar isso e fazer com que o investimento fosse realizado num curto espaço de tempo, né, trazendo aí o 100% para a cidade. E Daniele, se tratando agora da questão desse recurso, e foi muito bem colocado aqui pelo Tramontina, né, a gente ficou até meio assustado e falou, olha, vai acabar. Né? Vai acabar. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. A gente tem o nosso rio Piracicaba, que até destaquei com ele. Eu falei, olha, a relação do paulistano é diferente da relação do piracicabano. O paulistano ele não passa pela marginal se ele tiver oportunidade. Ele não quer olhar para o rio. Isso é fato. Enfim, eu morei lá, eu sei que é assim. O piracicabano ele quer passar na beira do rio, né? Você vai fazer uma coisa do centro, ele aproveita, passa pelo rio para olhar o rio como é que está, ele comenta. Então há uma paixão pelo nosso rio, coisa que São Paulo ainda não tem pelo rio Tietê. Quais são os investimentos do SEMAI, Daniele, se tratando aí nessa continuidade de qualidade de água, na qualidade do nosso rio Piracicaba, que você destacasse o que está sendo feito hoje e para o futuro? Bom, além do 100% do tratamento de esgoto, né, que como a gente viu é um ciclo, então o tratamento da água, o tratamento do esgoto é um ciclo. O SEMAI, com foco nessa questão ambiental, está agora com o plano de redução de perdas, né, que ele teria um horizonte aí de ser desenvolvido ao longo de 30 anos, mas o município de Piracicaba e o SEMAI aí, enxergando isso como uma prioridade, né, vai reduzir esse tempo aí para 4 anos. Então a gente acredita que pelos projetos que estão em andamento, até 2018 a gente chegue num índice de perda de 25%, o que é considerável, é considerado aceitável aí, né, nessa questão. Então, com certeza isso vai refletir no nosso rio Piracicaba, porque vamos precisar pegar menos água, né? O diretor da Sabesp de São Paulo, ele destacou isso. Ele falou, olha, Piracicaba tem que servir como exemplo em cima dessa proposta, né? Quer dizer, se é uma proposta, é uma meta, e a meta tem que ser alcançada, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também do trato da dona de casa, né? Por vezes a gente perde essa noção que hoje qualquer tratamento, qualquer empresa que trata da água tem isso muito claro. Quer dizer, a água ela não acaba quando desce pelo ralo. Né? Não é a taxa que você está pagando, né? Cobrando pelo esgoto, mas é a possibilidade daquela água que está sendo pelo ralo ela retornar por um bem comum de um próximo.
né? Acho que isso tem que entrar mais a consciência aí de todos, né? Sim, com certeza. O processo é longo, a gente não tira a água do rio e entrega na torneira simplesmente, né? Nós captamos. Essas pessoas não sabem disso, acho que é um cano que vem direto ali e chega em casa. Nós captamos, temos uma estação de captação que a gente fala, onde a gente tira a água bruta do rio, a gente leva isso através de um sistema de bombeamento, energia elétrica, para uma estação de tratamento de água, onde a gente faz todo o tratamento dela. Levamos essa água tratada para os reservatórios da cidade para poder ser distribuído até chegar à casa da... Isso com bombas e bombas para levar estações levatórias, tudo isso. Exatamente. Então tá certo, a gente vai estar acompanhando o trabalho do SEMAI, a gente sempre acompanha no programa Piracicaba Agora, a população participando também, pedindo, indicando para o SEMAI se tem algum vazamento. Eu acho que também isso é de suma importância, né? A participação da população, não só questionando por que eu estou sem água, por que está caro, mas realmente compreender como é que funciona todo o tratamento de água na nossa cidade. Com certeza, a participação é super importante, até porque nós temos aqui a zona rural na cidade de Piracicaba é muito extensa e nós temos água. Nós levamos água para essa população, pelo menos a maioria delas, distritos isolados. Então, nós precisamos da participação da população para a gente ter um serviço eficiente. Conversar agora com o Gessner, ele que foi aí, né, presidente da Sabesp, deu a palestra aqui em Piracicaba, destacou vários pontos aí que provocou aqui a plateia, né? Bom, vamos destacar primeiramente a questão do saneamento básico. Você colocou alguns números e demonstrou aqui... que tem lugar do Brasil onde o esgoto não é tratado. E, ao mesmo tempo, tem cidades onde o esgoto é tratado, e isso é de fundamental importância. Você falasse sobre a questão do ciclo também, né? Que a gente não percebe isso, né? Porque a água é um bem que está ali. Aliás, são tantas coisas, quero que você fale, que vamos por partes. Então, primeiramente, falar a questão da importância que é ter o saneamento básico. A gente, acho que nos anos 90, nos anos 80, a gente destacou bastante isso, foi muito falado. Depois parece que cai no esquecimento, né? As pessoas falam um pouco sobre a questão do saneamento básico. Então, a importância que é o saneamento básico. O saneamento é essencial. Infelizmente, muitas vezes a população não percebe que saneamento é saúde, saneamento é meio ambiente. Se você não tem coleta e tratamento de esgoto, as águas ficam poluídas, as doenças se disseminam. Grande parte das epidemias, como Zika, dengue, ocorrem porque não tem bom saneamento. Então, no Brasil, infelizmente, é um atraso muito grande no saneamento. Metade da população brasileira não tem coleta de esgoto. Menos da metade do esgoto gerado é tratado. Por isso que nós temos muitas, como a Baía da Guanabara, Rio Tietê, etc. Manaus, eu não sabia disso, Manaus, há várias cidades que têm problemas seríssimos de saneamento. Felizmente, Piracicaba tem uma boa posição em saneamento, 100% de água, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento. Essa experiência precisa ser exportada para o resto do Brasil e também aprofundada para avançar na redução de perdas, na reutilização dos resíduos, na reutilização da água. Enfim, essa é uma área de política pública que pode melhorar muito a qualidade de vida dos brasileiros. Você destacou também que a parceria pública-privada, a PPP, né, como acontece aqui em Piracicaba, na questão aí, em parceria com a empresa que trata o esgoto, a Águas do Mirante, seria esse o caminho aí para o Brasil? Seria esse o momento para o Brasil fazer em peso nacional a parceria com essas empresas para dar solução e ajudar diretamente o tratamento, no caso, o tratamento de esgoto? Olha, com certeza, a parceria público-privada é uma forma de reunir aquilo que o setor público faz bem com aquilo que o setor privado faz bem, unir esforços para resolver problemas e, sobretudo, aumentar o investimento. Nós vimos aqui que o Brasil vai investir esse ano algo entre 8 e 9 bilhões de reais. Mas esse é o previsto. Mas o Brasil precisa investir pelo menos 16 bilhões, ou seja, praticamente o dobro, para atingir metas relativamente modestas para 2033, que são as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico. Nós
não conseguiremos atingir essas metas se não investir mais. E nós não poderemos investir mais se não mobilizar o capital do setor privado. Daí a importância das parcerias público-privadas. A água é um bem, a gente tem que valorizar, cabe a nós, a cada cidadão, ter essa consciência na hora de disparar a descarga, na hora de regar as plantas e por aí vai, o banho demorado. E uma pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento também, nós passamos uma dificuldade com o nosso rio Piracicaba por conta da crise hídrica que aconteceu aí na cidade de São Paulo. Corre o risco novamente de acontecer isso? Corre o risco novamente da cidade de São Paulo ficar aí sem a água e começar a segurar a água novamente? Ou é algo que a gente já passou e está sendo melhor administrado agora? Olha, nós precisamos aproveitar essa janela de oportunidade. Felizmente, houve uma superação dos momentos mais difíceis da crise hídrica. Foi um fenômeno natural extremamente agudo, a maior estiagem em quase um século. Foi realmente um fenômeno muito forte, porém nós precisamos investir em segurança hídrica, diversificar as fontes, usar água de reuso, reduzir perdas, utilizar fontes, tecnologias inovadoras, mesmo considerar, dependendo da localidade, a dessalinização. Enfim, diversificar a matriz hídrica para que a gente não tenha tanta dependência dos atuais sistemas. E, é claro, preservar os mananciais e os atuais sistemas. Então, esse investimento é um investimento de longo prazo. Eu diria o seguinte, o pior da crise hídrica passou, mas a segurança hídrica ainda é um desafio. Pensemos, todos nós vamos pensar da seguinte maneira, a água ela não termina quando vai pelo ralo. A gente tem que pensar sempre na água contínua, que ela volte novamente para a nossa casa. Eu acho que aí é o principal pensamento de todos nós. Exatamente, é um ciclo. Na verdade, não existe a divisão água e esgoto. Existe uma coisa só, que é o ciclo da água. Nós tiramos da natureza, nós temos que pensar o seguinte, a gente tem que devolver para a natureza aquilo que a gente retirou, porque amanhã nós mesmos precisaremos retirar e os nossos filhos, os nossos netos precisarão retirar. Portanto, é preciso que haja um sistema robusto, seguro, para que ele dê conta de atender a toda a demanda de uma população crescente com segurança, com qualidade, que dê saúde e qualidade de meio ambiente. Tá aí, então, fora o que aconteceu, né? A gente estava lá acompanhando as pessoas que entendem aí no trato e o tratamento de água, né? Vindo a Piracicaba para esclarecer e chamando a nossa atenção, né? A gente tem que ter o cuidado, sim, com a água, sempre pensar no uso correto, o uso, né? É sempre moderado desse bem. Claro que para nós é diferente, né? Eu destaquei isso e vale a pena falar. A água para nós, ela tem uma importância ainda maior, já visto que o nosso rio Piracicaba é o grande termômetro da cidade de Piracicaba. É o grande termômetro, além de ajudar no clima da cidade, ele também faz parte aí, do coração da nossa cidade, né? A gente gosta do nosso rio Piracicaba. Muito importante esse fórum que foi realizado, então, ali no anfiteatro do Museu da Água.